Uma mulher veio até aqui a televisão, porque ela está pedindo ajuda, não sei a quem recorrer, pois aqui a gente dá voz ao povo. Essa mulher disse que um médico receitou um remédio novo para ela, chama Cadialina. Você já ouviu falar de Cadialina? Dona Adriana, muito bom dia para a senhora. Obrigada, viu, por procurar a gente aqui. Vamos ver se a gente consegue resolver o problema da senhora. Mas, antes de tudo, eu quero fazer essa denúncia, porque é um absurdo que um médico trate um paciente como ele tratou a senhora. Conta pra gente essa história. O que é essa Cadialina, dona Adriana? Foi a mesma pergunta que eu fiz para ele, entendeu? O que seria Cadialina. Aí ele disse que era 7 cadeados, que era para eu ir no ferreiro, comprar 7 cadeados e colocar na minha boca, na minha geladeira, no meu freezer, no meu fogão, no meu armário, na copa, entendeu? Então... A senhora procurou ele porque a senhora está com problema de excesso de peso, a senhora queria emagrecer. Também, entendeu? Mas o meu problema mais é o fígado. Ainda comentei com ele, eu disse não, porque pela manhã eu coloco bilis, entendeu? E falando a ele, mostrei a ele minha barriga, você está entendendo? E eu me desabafei e confiei nele. E ele, ironicamente, entendeu? Mas foi um irônico sério. Não foi aquela brincadeira, se ele estivesse fazendo uma brincadeira. O tempo todo ele ficou sério. Ainda falou que era para eu, na segunda, na quarta e na sexta, que era para eu beber água. E na terça, quinta e sábado e domingo era para eu jejuar. Eu não estou acreditando não, dona Adriana. Eu não estou acreditando. A senhora procurou um médico, disse que está com problema no fígado, que está com excesso de peso, que acorda de manhã passando mal. É isso. E esse médico disse para a senhora que a senhora procurasse um ferreiro? Um ferreiro, Cadialina. Ainda passou na receita a Cadialina. Essa receita foi ele que escreveu, dona Adriana? Foi ele que escreveu. Mas só que ele não sabia, acho que ele não prestou atenção, que na hora que eu levantei tão com raiva, que eu peguei a receita, peguei meu documento que estava na mão dele, peguei tudo e saí. E mostrei a minha mãe, entendeu? Chorando. E disse que eu não ia mais procurar médico nenhum, que se fosse de morrer, eu iria morrer, entendeu? Que eu não iria mais passar por essa vergonha, porque eu acho que foi uma vergonha, uma humilhação, entendeu? Ele ainda esteve na minha casa, minha mãe falou com ele, entendeu? Quando minha mãe chegou lá, ele ainda estava comentando o que tinha feito comigo, e minha mãe perguntou a ele: mas senhor, o senhor atendeu minha filha e fez isso tudo com minha filha? Aí ele fez assim: quem é sua filha? Aí ele disse: Adriana. Aí ele pegou, manhã passou o que tinha acontecido com ele, e aí ele foi na minha casa. Eu estou esperando que ele viesse me pedir desculpa ou falasse qualquer coisa, entendeu, do problema. Ele foi dizer que eu sou pobre, entendeu, que o meu bairro só tinha marginal, entendeu? E falar dos problemas dele, que ele tinha uma filha que estava acima do peso, falou que era pra eu... Ele receitou Cadialina para a filha dele também? Ele também foi procurar um ferreiro, Adriana? Não foi. A filha dele ele não fez. Entendeu? Tanto foi que ele falou assim: para minha filha eu fiz aquela cirurgia que faz no estômago. A bariátrica? A bariátrica. Mas só que minha filha engorda, tá gorda, e querendo colocar os problemas da filha dele em mim. Eu tenho 2 filhos, entendeu? Eu tenho um de 12 e um de 7. Agora, Adriana, diga uma coisa pra mim. Quando a senhora saiu dessa consulta, imagina, a senhora falou, saiu com muita raiva. Imagina, a senhora vai procurar ajuda, né? Às vezes a gente não sabe a quem recorrer. Procuram. Quanto tempo a senhora esperou pra ser atendida? Eu cheguei lá, era mais ou menos umas 10 horas, mas 3 horas da tarde eu saí de lá. A senhora passou pelo menos 5 horas esperando um atendimento. Aí a senhora fica lá 5 horas esperando. Depois de quanto tempo a senhora tem sentido esses sintomas? Tem acordado passando mal? Já tem um tempo já. Tem mais de 1 mês, 2 meses, 3 meses? Tem, mas só que eu fui encaminhada para cirurgia, entendeu? Mas só que eu estava acima do peso e o médico, na hora da cirurgia, a anestesista disse que não iria me operar, que poderia ser uma cirurgia de risco se eu fosse me operar naquele tempo. Então, quando a senhora, depois de passar 5 horas esperando para ser atendida, desabafa, conta todo o seu problema para o médico, as suas dificuldades, o passar mal ao acordar, né? A vontade de se curar, de estar abaixo do peso, diminuir o peso por uma questão de saúde e uma questão de estética também, que todos nós, hoje não é nem só mulher, homem e mulher, que a gente quer se sentir bem com o nosso corpo, não é isso, dona Adriana? Com certeza. Então a senhora passou 5 horas esperando esse médico, desabafa com ele,
Ele diz para a senhora que vai receitar um remédio novo. Imagina, a senhora se anima. Poxa, que bom, ele vai me curar. Com certeza. E ele diz, eu vou te dar cadialina. Que remédio é esse, doutor? A senhora vai procurar um ferreiro. Ferreiro fazendo remédio? Não. Manda ele fazer 7 cadeados para a senhora. Bota um na boca, bota um na... Aí a receita, ó. Para não dizer que eu estou mentindo, um na geladeira, um no fogão, um na copa, um na cozinha, outro no armário. E faltou um aí que eu acho que o médico ficou para ele. Eu não vou nem dizer onde é que esse médico deveria colocar esse cadeado. Quando a senhora saiu desse médico, a senhora saiu chorando, o que sua mãe disse para a senhora? Como é que sua mãe ficou? Porque uma mãe sofre mais do que a gente, né, às vezes. Inclusive, quando eu saí do médico, eu saí chorando e mostrei até as pessoas que estavam na frente do posto para ser atendida para ele também. Aí eu peguei e comentei, eu digo, opa aí que o médico mandou para mim, botou cadialina, mandou eu procurar um ferreiro e comprar 7 cadeados. Aí a menina, e acabou que eu saí de lá como cadialina. E ficou, tchau cadialina. E isso, ainda saiu com o pessoal fazendo bullying com você, com te chamando de certeza, cadialina. me chamando de cadialina. Como é que a senhora está sentindo, Adriana, hoje? Hoje, já tem 3 dias que eu não como. Só bebendo a água que ele mandou. Você está fazendo a dieta dele? É. Ô, Adriana, no fim das contas, a pessoa ainda tem humor ainda para falar uma coisa dessa. É. Mas eu digo, depois Chorei de procurar muito. A senhora chorou muito? Chorei muito. Foi uma humilhação que eu já não me preocupo muito em relação à saúde, entendeu? Então, depois foi um trauma. Eu cheguei em casa e olhei para os meus filhos, e meus filhos dizendo a mim, minha mãe, se cuide. E porque ele disse na frente de meu filho que eu poderia morrer, a qualquer momento você pode morrer. Botando Seu filho tem Bíblia. quantos anos, Adriana? Na frente, ele falou que do meu de 7 anos. Na frente da criança de 7 anos, ele disse que a senhora podia morrer. A qualquer momento que eu poderia morrer. E o que ele fez para evitar que a senhora morresse? Nada. Nem dizer assim, olhe, eu vou passar alguma coisa. Não fez nada. Não teve nem desculpa ele me pediu. Ele não fez nada. Ele simplesmente falou da pobreza. O tempo todo ele falando que eu era pobre. Entendeu? Eu ainda falei com ele. Eu digo, olha, eu não sou pobre. Entendeu? Em relação às pessoas que eu vejo aqui, eu tenho um teto, entendeu? Eu tenho um lençol para cobrir, quando na noite de frio, entendeu? Eu tenho um teto. Então, e mesmo que seja, Adriana, um mãe... pobre merece ser tratado assim, né? Aliás, qualquer pessoa não merece ser tratada assim? Não. E ele o tempo todo falando, entendeu? Foi na minha casa, ficou na minha casa, entendeu? As pessoas que foram com ele, querendo, bora embora, como se lá, o meu bairro, entendeu? Fosse uma coisa assim, uma marginalidade a 24 horas. E... Isso não... Olha, eu vou dizer, Adriana, podia ser, você podia viver na faixa de Gaza. Ele não tem o direito de tratar a senhora assim. João Calil está com a gente, ele quer fazer uma pergunta para a senhora. Boa tarde, Calil. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, dona Adriana. Jéssica, parece brincadeira, mas é como a gente fala, né? A gente pegou aqui o bonde andando, né? E aí eu estava vendo aqui na divisão de tela aqui o nome cadialina e eu ainda fui olhar no site de pesquisa se eu achava que era cadialina. Não tem. Mas o que a gente está vendo aí, na realidade, é que vários crimes foram praticados contra essa cidadã, né? Preconceito, enfim, vários crimes foram cometidos. Eu queria saber da dona Adriana o seguinte, quando ele receitou isso aí para a senhora, essa cadialina para a senhora, que a senhora teve o olho em cima desse receituário, qual foi a sua reação naquele momento? Minha reação foi perguntar a ele, doutor, onde eu acho cadialina? Eu fiquei assustada, porque ele perguntou assim, vem cá, nenhum médico passou cadialina para você, não? Aí eu disse, cadialina, doutor, onde é que eu acho? Porque eu estou em uma situação que até cadialina eu iria comprar. Entendeu? Eu não sabia. Depois que ele falou, cadialina, você vai no ferreiro e pede 7 cadeados. Rapaz, é inacreditável. Eu não estou acreditando. Porque se era para ser engraçado, ô doutor, se o senhor está me assistindo agora, não tem graça nenhuma. Eu acho que se o senhor, inclusive, disse que tem uma filha também acima do peso, que o senhor receita cadialina, e se funcionar com ela, aí sim, o senhor vai oferecer ao Conselho Regional de Medicina esse novo invento seu, até aprovarem para o senhor, antes do senhor receitar. Porque uma pessoa que procura o senhor, ela procura porque ela está precisando.
ela não procura porque quer, não. Ela, quando vai, ela vai fragilizada. O senhor, que se é médico, deveria saber melhor do que eu. Uma pessoa que vai ao médico, ela vai fragilizada, não só fisicamente, como mentalmente. Chega precisando de um amparo, precisando de um cuidado, de uma atenção. Se o senhor não pode fazer nada, indique a um colega seu que possa fazer. Agora, você tratar uma cidadã desse jeito, o senhor fazer piada, o senhor menosprezar o sentimento dela, o senhor ignorar o que essa mulher está passando, o que essa mulher vem passando, dizer na frente do filho dela que ela pode morrer, e o senhor que jurou que cuidaria das pessoas, dizer que ela pode morrer e não faz nada por isso, faz uma piada sem graça, ainda deixa registrado numa receita, manda ela procurar um ferreiro. Minha Nossa Senhora, viu? O senhor, eu não sei nem o que dizer para uma pessoa dessa. E atrás ainda tem uns dias. Para jejuar, ou atrás da receita, ainda tem os dias para eu jejuar e os dias para eu beber água. Segunda, terça e quarta é água? É. Quinta Terça, a domingo quinta, é sexta jejuar. É jejuar. Nem água a senhora podia beber. Nem água eu posso beber. Vem cá, dá uma cela para esse jumento, porque uma pessoa que faz um negócio desse não é possível. Não é um animal racional. Eu não vou dar o nome desse médico aqui não, mas a gente vai procurar tanto ele, para ouvir o lado dele, quanto o Conselho Regional de Medicina. E a senhora tem que fazer a denúncia, viu? Para o Conselho Regional de Medicina. Não é isso, Calil? Uma pessoa que passa por uma situação como essa, não só o Conselho, como a Justiça também, porque ela pode, inclusive, pedir danos morais pelo que ele está fazendo com ela. Que ela fez essa mulher passar, está fazendo essa mulher passar, não é isso, Calil? É o mínimo que deve ser feito, né? Ela tem que procurar agora o Conselho, primeiro passo, procurar o Conselho Regional de Medicina e denunciar esse mal profissional. Eu não vou chamar ele de médico, porque isso não é médico. Ele deveria estar em cima de um picadeiro, deveria estar em cima de um palco fazendo piada. Porque essa piada que ele fez aí com essa cidadã foi uma piada de muito mau gosto. Tem que procurar a justiça, cabe danos morais sim, e a clínica, o posto, sei lá, que atendeu ela, também tem que se responsabilizar por esse ato absurdo, é no mínimo absurdo isso que a gente está vendo aí. Essa receita, onde escreve lá que ela precisa de cadialina na boca, na geladeira, no freezer, no armário, na cozinha. Quer dizer, isso não se faz. Isso é um absurdo, é uma falta de respeito com o ser humano, com uma pessoa que foi ali, como você mesma disse, Jéssica, em busca de uma solução para um problema. E sai de lá pior do que chegou. Com certeza. Emocionalmente abalada. A gente está vendo aí na fisionomia da dona Adriana a situação dela. Quer dizer, é um absurdo isso. Então, o primeiro passo é ir até o Conselho Regional de Medicina e denunciar esse médico. E a Record, a gente vai também acompanhar com certeza esse caso aí, Jéssica. Olha aí, bota um e-mail no ar aí, nosso e-mail no ar. Porque às vezes acontece uma coisa como essa, esse médico disse, ela é porque a senhora é pobre. Vem cá, ela é pobre, mas ela tem dignidade. Ela é pobre, mas ela merece respeito. Ela é pobre, mas não é ignorante. Ela sabe os direitos que ela tem. O direito, como ser humano, de ser tratada em primeiro lugar como um ser humano, não como um animal, como o senhor tratou. Esse é o e-mail nosso, denúncia@recordbahia.com.br, porque aqui a gente dá voz a essas pessoas. Se a senhora está em casa e também se sentiu desrespeitada por um profissional, está passando por uma situação complicada, quer fazer uma denúncia, aqui a gente abre o espaço. Porque você pode ser pobre, mas aqui a gente dá o espaço, porque você é um ser humano e a gente respeita. E a gente aqui trabalha para que os direitos das pessoas sejam respeitados. Porque uma pessoa que vai no médico precisa de amparo, de carinho, de atenção. A gente já vê, às vezes, os médicos, porque sei que muitos vivem numa situação muito difícil de consulta atrás de consulta, de serem mal remunerados, de terem plantões excessivos, mas a maioria, apesar de toda a dificuldade, trata bem seus pacientes. Agora, vem um homem como esse, uma pessoa como essa, para fazer isso com uma mulher só porque ela é pobre? Só porque ela mora num bairro popular, num bairro de violência, ela já passa por tanta coisa, por ser pobre ou por morar num bairro violento, e o senhor ainda faz essa violência contra ela. Você que está ligando.